Olá, bom final de tarde, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais uma edição do Destaque Rural Notícias, edição de hoje, quarta-feira, dia 11 de julho de 2018. A partir de agora a gente vai trazer as informações do agronegócio aí do dia, também da economia, também a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, e as cotações desta quarta-feira a partir de agora, então, no Destaque Rural Notícias, que está começando. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. E hoje começamos falando sobre exportações e um dos produtos que pode se tornar um produto exportado pelo Brasil é o algodão. A safra brasileira de algodão no ciclo 2018-2019 pode chegar a 2 milhões e 15 mil toneladas, um volume que, se for concretizado, vai ser recorde histórico. E no ciclo atual, 2017-2018, no qual a colheita ainda está em curso, a projeção é de uma produção próxima de 1 milhão e 600 mil toneladas. Esses números são da Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, a ANEA. Segundo o presidente da entidade, Henrique Snitkovski, as exportações de algodão alcançaram 920 mil toneladas nessa temporada 17-18, alta de 54% frente à anterior. Para Snitkovski, a expectativa é que os embarques possam superar 1 milhão e 200 mil toneladas na próxima safra, 18-19. E aí, ele reiterou que, se concretizado, o Brasil pode se tornar o segundo maior exportador mundial. Também sobre exportações, agora sobre sucos, as exportações brasileiras de suco de laranja cresceram 29% em volume e 30% em receita na safra 17-18 entre julho do ano passado e junho deste ano, sobre a safra anterior. O volume saiu de 894 mil para 1 milhão 151 mil toneladas e o faturamento alcançou 1 bilhão 622 milhões de dólares, saiu desse patamar para 2 bilhões 108 milhões de dólares entre os períodos. Essas variações foram puxadas principalmente pelo mercado norte-americano. Para se ter uma ideia, o volume exportado de suco de laranja aos Estados Unidos avançou 83% entre as safras de 172,78 mil para 315,49 mil toneladas e a receita cresceu 77%. Também sobre exportações, a exportação brasileira total de carne bovina in natura e processada apresentou queda de 47% em volume e de 37% na receita cambial no mês passado, segundo informações da Abrafrigo, que é a Associação Brasileira de Frigoríficos. A Abrafrigo compilou os dados finais de movimentação até junho, divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, por meio da SECEX-DSEX. Segundo a Abrafrigo, foi o terceiro mês consecutivo de baixa, prejudicado pela greve dos caminhoneiros, que não permitiu embarques, além da ausência das importações da Rússia, que não compra o produto brasileiro desde dezembro de 2017. Agora vamos falar de frete. A Câmara iniciou a votação do relatório do deputado Osmar Terra para a medida provisória 832/18, a chamada assim MP do frete, na tarde aí desta quarta-feira. Ela cria uma política nacional de preços mínimos para o transporte rodoviário de cargas. A medida foi colocada em votação depois da pressão dos caminhoneiros, que ocupam parte das galerias do plenário. Havia uma ameaça de novas paralisações. A MP é polêmica, não tem consenso na casa. A perspectiva é de que deputados debatam alguns artigos, como os que regulam se o acordado deve prevalecer sobre o legislado ou não. Também, além disso, aquela que gera polêmica e discussão sobre a anistia de multas geradas durante a paralisação dos caminhoneiros no mês de maio. O texto de Terra não cita o valor dos pisos do preço do frete, determina que eles serão calculados pela ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, levando em conta o tipo de carga, a distância, o preço do diesel e também os custos do pedágio. A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Goiás, por exemplo, a AproSoja, estima que o potencial de perdas ao setor de grãos do estado com o tabelamento do frete é de 600 milhões de reais. Este número calculado pelo IFAG, que é o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária Goiana,
ligado à Associação dos Produtores de Soja e Milho de Goiás, a ProSoja Goiás, e considera os efeitos sobre a alta dos fretes, também o aumento dos preços de insumos agrícolas e os impactos negativos sobre as cotações dos grãos, diz a entidade em nota. A medida provisória que estabelece esse tabelamento do frete, né, ela foi aprovada então pela Câmara de Deputados nesta quarta-feira. A ProSoja diz que vai reforçar o trabalho junto à Frente Parlamentar da Agropecuária para derrubar a votação no Senado e impedir então que a medida provisória do tabelamento vire lei. De acordo com a ProSoja, a incerteza sobre a aplicação ou não da tabela fez com que produtores perdessem oportunidades de vendas, já que muitas empresas compradoras diminuíram ou até mesmo paralisaram o fluxo de negociações nas últimas semanas. O presidente da ProSoja Goiás, Adriano Barzotto, vê um efeito sobre a inflação nos próximos meses, dizendo que gera um efeito cascata que prejudica não só os produtores, mas toda a população. Vamos falar agora de leite. Inclusive, quero dizer para ti que se você quiser saber mais sobre essa matéria que eu vou falar agora, ela está lá no destaquerural.com.br. O assunto é o seguinte: os produtores de leite estão vivendo bons momentos no que diz respeito ao preço pago pela produção. Na média, Brasil, o primeiro semestre deste ano teve um acúmulo de alta de 13,4%. O cenário de altas deve se manter neste mês de julho, mas prevê também queda a partir de agosto com o aumento da produção. De acordo com Juliana Pila, que é zootecnista, analista de mercado da Scott Consultoria, a entre-safra e depois a menor produção aumentaram a concorrência entre as indústrias de laticínio e isso dá sustentação ao mercado, mesmo com a demanda interna ainda comedida. Fatores como a alta nos custos de produção e clima desfavorável em importantes regiões produtoras estendeu até o início de junho, deixando um chamado regiões produtoras colaboraram então para esse cenário. Então está aí, né, esse volume na média, Brasil, primeiro semestre, tendo um acúmulo de 13,4% então no preço pago pela produção do leite. Como eu disse, você pode ter mais detalhes dessa matéria acessando destaquerural.com.br. Vamos falar agora sobre aves. O presidente em exercício da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG, Bartolomeu Braz, se reuniu ontem com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, para pedir apoio à avicultura no estado de Goiás. Segundo o comunicado da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, o setor teme o fechamento em Goiás de frigoríficos da BRF que produzem carne de aves. Inclusive, num comunicado, falou que a expectativa é que possamos nos reunir com a diretoria da BRF, junto com o ministro da Agricultura, para resolver a situação de Goiás. E também diz que é preciso garantir que os produtores rurais permaneçam na atividade e continuem gerando emprego, segundo ressaltou o presidente, então, da entidade. A preocupação do setor se deve a declarações da BRF dadas no mês passado, informando o fechamento da unidade de abate de perus em Mineiros, no estado de Goiás, devido à impossibilidade de exportação. E tem aqui a informação de que a BRF mesmo já confirmou a suspensão de contratos de trabalho em Chapecó, em Santa Catarina. A Companhia de Alimentos BRF confirmou, então, que vai adotar o regime de suspensão temporária do contrato de trabalho, chamado de layoff, né, na unidade de Chapecó, em Santa Catarina. Numa nota, a empresa informou que a medida pode durar até 5 meses. E ela vai entrar em vigor a partir do dia 29 de agosto e vai englobar aproximadamente 1.400 colaboradores da linha de abate e processamento de frangos e áreas ligadas ao processo. Essa decisão ela foi tomada em conjunto com a entidade sindical e os colaboradores para ajustar os estoques, segundo diz a própria BRF. Falando sobre etanol, o volume total de etanol comercializado pelas usinas do Centro-Sul nos mercados interno e externo em junho somou 2 bilhões 625 milhões de litros, se comparar com os 2 bilhões 131 milhões de litros no mesmo período do ano passado, ou seja, um avanço de 23,18%. O volume acumulado total do combustível vendido às distribuidoras e exportado chegou a 6 bilhões 533 milhões de litros em 3 meses da safra 2018-2019, iniciada em 1º de abril, alta de 9% ante os 5,993 bilhões de litros do mesmo período de 2017-2018.
Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Saiba mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Estou falando da Bortolini Imóveis. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Você pode acessar o site bortoliniimoveis.com.br, que tem mais detalhes sobre este e vários outros assuntos. Vamos agora ao comentário de hoje, do dia de Luiz Carlos Pacheco. Boa tarde, amigos. O Destaque Rural me pediu novamente que comentasse os preços do trigo e os prêmios da soja. Então vamos lá, vou mostrar a vocês a evolução dos preços do trigo no mercado nacional nas últimas semanas. Os preços do trigo evoluíram de R$ 630 há um ano atrás em Carazinho e em Santa Rosa, 690 em Canoas, para 950 há um mês atrás, e R$ 1.000 em Canoas. Só que agora, nas últimas 2 semanas, eles caíram mais ou menos R$ 50 por tonelada nas praças de Carazinho, Santa Rosa e Canoas também. Então, caíram um pouquinho por causa da pressão de disponibilidade de trigo e falta de demanda. O Rio Grande do Sul tem uma demanda considerada média. Já o Paraná tem uma demanda considerada alta. Algumas fábricas estão com 100% da sua capacidade tomada, outras com 70% ou 85% maior do que as do Rio Grande do Sul. Então, o preço vem se mantendo há mais de mês inalterado, em torno de R$ 1.100 a tonelada, em qualquer praça, Cascavel, Maringá, Ponta Grossa e um pouco mais em Curitiba. Então, os preços do trigo estão altos em relação a um ano atrás e caíram um pouquinho no Rio Grande do Sul, mas estão firmes no Paraná e devem continuar assim até setembro, quando começar a próxima colheita. A partir da colheita que vem, setembro, nos 2 estados, porque atrasou no Paraná, os preços devem cair um pouquinho. No Paraná devem cair para 850 e no Rio Grande do Sul ao redor de R$ 700. Mas isso é só por 2 ou 3 meses. Assim mesmo vão ser preços muito maiores do que um ano atrás. R$ 200 acima do que era há um ano atrás, de modo que são preços lucrativos. E mais para o final da temporada, como aconteceu este ano, lá por abril e maio, os preços devem voltar para R$ 1.000 no Paraná, não 1.100, mas R$ 1.000 no Paraná e 850 a R$ 900 no Rio Grande do Sul, porque deve acontecer o mesmo fenômeno que aconteceu este ano. A abertura do mercado argentino deve continuar para o ano que vem e eles devem exportar muito mais do que estão exportando nos últimos anos. Então, o fornecimento do Brasil vai ser apertado, então o preço deve ser alto. Além disso, os preços dos mercados internacionais vão ser altos. Por que vão continuar altos? Porque a produção de vários países importantes, exportadores e produtores mundiais, deverá diminuir. A Austrália, a China, a Alemanha e a França deverão reduzir as suas produções. Só os Estados Unidos é que deve aumentar um pouquinho. Então, com a redução desses países, haverá maior demanda por trigo argentino. Então, novamente, vai faltar trigo argentino, como faltou este ano. Então, os preços do trigo argentino para o Brasil deverão continuar elevados a partir de abril, maio do ano que vem, como aconteceu este ano. Como conclusão, nós vamos ter preços do trigo elevados para a próxima, essa safra que estamos plantando, vamos continuar tendo preços elevados para a próxima temporada. No que se refere aos prêmios da soja,
os nossos prêmios realmente subiram bastante. Passaram de 150 cents por bushel no mês de abril para 236 centavos por bushel agora ontem, por exemplo. Mas a queda de Chicago foi maior que isso. Chicago caiu de $10,59 por bushel para 8,36. Se por um lado os prêmios subiram 86 pontos no Brasil, em Chicago caíram 222 pontos. Se nós considerarmos que a cada 3 pontos ou a cada 3 centavos de dólar por bushel equivale a $1 por tonelada, nós vamos ver que Chicago caiu $74 por tonelada nessa briga entre Estados Unidos e China, e os prêmios no Brasil subiram apenas $29 em Paranaguá e $22 em Rio Grande. Então não compensaram totalmente a queda de Chicago. E os prêmios deveriam compensar isso. Então, a demanda chinesa, que deixou de se voltar para os Estados Unidos e se voltou para o Brasil por causa da briga com o Trump, ainda não compensou devidamente a queda em Chicago. Mas então, por que os preços no interior voltaram a R$80 nos últimos dias? Ou 78, R$79? Porque o dólar subiu. O dólar passou de 3,40 para 3,95 e hoje está a 3,87. Então, ele está muito mais alto do que estava há 3 meses atrás. Mas a ideia é de que esses patamares, tanto de prêmios quanto de dólar, devam continuar até dezembro. Por que isso? Porque é só em dezembro que vai se saber exatamente como é que ficam as eleições no Brasil, que é um dos fatores que está mantendo o dólar alto. E porque essa briga dos Estados Unidos com a China deve continuar dezembro adiante. Então isso vai até o ano que vem, e por longo tempo ainda. Se bem que a China vai ter que comprar um pouco de soja americana e tal, é por isso que os nossos prêmios ainda não compensaram inteiramente as quedas de Chicago. Mas dá para se esperar preços ao redor de 75 a 80 reais no interior para a soja. Só que o seguinte, nós fizemos no nosso boletim de soja de ontem uma projeção do carregamento da posição de soja de hoje até dezembro. E sabe o que é que nós encontramos? R$81 no interior, tipo Passo Fundo ou Cascavel, hoje, equivalem a R$92 em dezembro. Então não se iludam pelo número do preço. Ah, eu vendi melhor que você porque vendia a R$90 a soja e você vendeu a 80. Não, senhor. Quem vendeu a R$81 hoje vai vender melhor porque vai ter mais lucro do que quem vender a R$90 em dezembro ou janeiro daí para frente. Por quê? Porque pegando esse dinheiro, vendendo R$81 agora e aplicando o dinheiro, você em dezembro vai ter um preço maior do que R$92 e mais garantido, porque ninguém garante que você vai ter R$92 em dezembro, dado pelo mercado. Então, nós sugerimos nas nossas publicações que você venda agora e aplique o dinheiro, que é mais garantido. Nós não vemos grandes chances do preço subir muito acima disso, a não ser que quebre a safra americana ou quebre a safra brasileira. Mas isso ninguém sabe hoje. Nas informações, então, agora sobre economia, eu quero começar falando sobre a produção industrial, que foi divulgado hoje pelo IBGE, que a produção industrial caiu em 14 dos 15 locais pesquisados na passagem de abril para maio deste ano, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal, Produção Física Regional, que foram divulgados hoje pelo IBGE. Somente o estado do Pará teve alta na produção no período de 9,2%, depois de uma queda de 8,5% no mês de abril.
Segundo o IBGE, essa queda geral, né, da produção industrial nesses locais foi motivada principalmente pela paralisação dos caminhoneiros no final de maio, que afetou o processo de produção em várias unidades industriais do país. 6 estados tiveram quedas superiores à média nacional. A média nacional foi de 10,9% de queda. Aí, Mato Grosso caiu 24,1%, Paraná 18,4%, Bahia 15%, Santa Catarina 15% também de queda, São Paulo 11,4% e Rio Grande do Sul também 11% de queda. Os outros estados que tiveram queda na produção, só que igual ou abaixo da média brasileira, foram Goiás, 10,9% de queda, Minas Gerais 10,2%, Pernambuco 8,1%, Rio de Janeiro 7%, Ceará 4,9%, Amazonas 4,1% e Espírito Santo 2,3%. E além de analisar separadamente os desempenhos de Ceará, Pernambuco e Bahia, o IBGE ele também analisa o comportamento conjunto dos 9 estados da região Nordeste. Eles tiveram queda de 10% na produção. Então, esses dados divulgados hoje aí da pesquisa industrial mensal, produção física regional, divulgado pelo IBGE. A equipe econômica do governo já deu os primeiros passos na direção da transição política, um processo que deverá começar formalmente no mês de outubro, quando as urnas revelarem o novo presidente da República. Mesmo assim, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, têm recebido para reuniões os coordenadores do programa econômico dos pré-candidatos à presidência. Eles estão sendo informados sobre a situação das contas públicas do país. O governo defende que é preciso continuar com o ajuste fiscal, com destaque para a necessidade da reforma da Previdência. No mês de junho, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida Júnior, conversou com Paulo Guedes, economista que assessora o pré-candidato à sucessão presidencial, deputado Jair Bolsonaro. Também esteve em reunião com o secretário no mês passado, o economista Pércio Arida, que faz o plano de governo de Geraldo Alckmin. Neste mês, as reuniões estão sendo feitas com Guardia e Goldfein. No último dia 4, os dois receberam Pércio Arida no Ministério da Fazenda em Brasília. No dia 9 de julho, foi a vez de Mauro Benevides no Ministério da Fazenda em São Paulo. Benevides, que é responsável pelo programa econômico de Ciro Gomes. E o governo mesmo está dizendo que a ideia dos encontros é mostrar que as reformas e os ajustes na economia brasileira são importantes para a retomada da economia e também para ter inflação e juros baixos, mantendo assim a estabilidade do país. Olha, o tabelamento do frete deve causar impacto de 3 bilhões e 300 milhões de reais sobre a indústria paulista entre os meses de junho e dezembro deste ano. Essa estimativa é da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Este aumento equivale, segundo a pesquisa Rumos da Indústria Paulista, a um gasto adicional com frete de 469,6 milhões de reais por mês. Para a pesquisa, foram consultadas 400 empresas no estado de São Paulo. O tabelamento do frete, que é uma das reivindicações dos caminhoneiros durante a paralisação nacional, que define valores mínimos para o frete rodoviário no país, foi aprovado hoje na Câmara dos Deputados. Pela proposta que está em votação, vai caber à ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, publicar 2 vezes ao ano os preços mínimos dos fretes referentes ao quilômetro rodado por eixo carregado, considerando distâncias e especificidades das cargas e priorizando o custo do óleo diesel e também dos pedágios. Agora, essa votação vai para o Senado e, se passar no Senado, vai à sanção do presidente da República. Falar agora um pouco sobre inflação. Uma das inflações que são medidas no Brasil é a inflação para a terceira idade. Inclusive, esse dado ele é divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, que, segundo os dados, mostram que a inflação medida pelo chamado Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade, que é o IPC-3I, medindo então a variação da cesta de consumo de famílias que são compostas majoritariamente por indivíduos com mais de 60 anos, fechou o segundo trimestre do ano com variação de 2,3%. Resultado 0,35 ponto percentual superior ao relativo ao IPC-BR acumulado de abril e junho, que foi de 1,95%. E esse IPC, mede a variação de preços das famílias de todas as idades e também todas as faixas de renda. Com o resultado do segundo trimestre do ano, a inflação acumulada pelo IPC-3I nos últimos 12 meses
ou seja, a taxa anualizada, né, ficou em 5,14%, superior também em 0,71 ponto percentual aos 5,14% do IPCBR, que ficou acumulado neste patamar, nessa variação nos últimos 12 meses. Vamos agora saber como é que ficou aí a Bolsa de Valores e também o dólar nesta quarta-feira. Olha, depois de zerar as perdas, o Ibovespa então voltou a perder força hoje à tarde, fechou no negativo, pressionado pelo cenário externo, com os índices em Wall Street recuando quase 1%, e o que fez com que isso acontecesse é que o presidente norte-americano Donald Trump anunciou que pretende implementar tarifas de 200 bilhões de dólares em produtos chineses. Já o dólar saltou 2% hoje e passou de R$ 3,87, corrigindo parte da queda acentuada de ontem e também acompanhando o desempenho da moeda do dólar no resto do mundo. Vamos agora saber como é que fica a previsão do tempo para amanhã. Temos então aqui a previsão do tempo para a região sul e também para a região centro-oeste. A gente vê que amanhã, quinta-feira, dia 12 de julho, a previsão é de bastante frio e tem aquela faixa cinza ali, né? Que é onde se tem previsão de formação de geada aí, na região sul do Brasil. E ele pega os 13 estados do sul, né? Só que também a gente vê, né, pela imagem que vai ser tempo bom amanhã, não tem previsão de chuva, só bastante frio aí. Então a previsão do clima-tempo diz assim, ó, quinta-feira ainda começa com frio intenso na região sul, previsão de geada no nordeste do Rio Grande do Sul, centro de Santa Catarina e sudeste do Paraná. No leste gaúcho e oeste de Santa Catarina e Paraná, o dia amanhece com nevoeiro. O sol predomina no decorrer do dia, sem chuva, previsão para a região sul. Agora, a previsão para a região centro-oeste, para amanhã, quinta-feira, dia 12 de julho, tempo bom, apesar de que lá na parte norte, lá em cima, o mapa apresenta ali uma possibilidade de chuva com aberturas de sol. A previsão diz assim, ó, faz um pouco de frio ao amanhecer no centro-oeste do país, mas com o sol brilhando forte desde cedo, a temperatura entra em rápida elevação e à tarde será quente. A umidade fica baixa durante as horas mais quentes do dia, essa é a previsão então para a região centro-oeste. Quero lembrar que você pode participar do programa Destaque Rural Notícias através do WhatsApp. Se você quiser, então, participar, mandando aí a sua pergunta, a sua sugestão para o programa, o número é o 54991169140. 54991169140. Além disso também, se você quiser diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade, você pode saber mais sobre o mercado imobiliário como uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Você pode acessar todas as informações no site bortoliniimoveis.com.br. Hora então das cotações, a gente começa aqui com as cotações do farelo de soja na data de hoje, quarta-feira, dia 11 de julho. Farelo de soja, então, em Ponta Grossa, tonelada R$ 1.420 e em Paranaguá, R$ 1.430. Já a saca de soja, em Passo Fundo, R$ 80, em Paranaguá, R$ 87,50 e em Rio Grande, R$ 87. Em Rondonópolis, a saca de soja, R$ 75,50. Agora a saca do milho, em Passo Fundo, R$ 38,50. Em Ponta Grossa, R$ 36,00 e a saca do milho em Rondonópolis, R$ 24,50. Indo agora para o trigo, a tonelada em Santa Rosa, R$ 900, em Dourados, R$ 1.130, em Cascavel, R$ 1.100, em Carazinho, R$ 900. Agora o arroz em casca em Pelotas, R$ 41,10. Arroz em casca em Cachoeira do Sul, R$ 41,45. E em Jaraguá, R$ 40. Feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 70 a saca. Feijão preto em Santa Maria e também em Santa Maria, R$ 125 e em Lagoa Vermelha, R$ 135. Agora o boi gordo em Barretos, @R$ 140 é a cotação de hoje.
O boi gordo no Rio Grande do Sul, quilo R$ 5,00 e o boi gordo em Tocantins, @ R$ 129,00. O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,00 e a média no estado do Rio Grande do Sul, R$ 2,83. E o frango vivo no Rio Grande do Sul, a cotação de hoje, R$ 2,95 o quilo e em São Paulo, frango vivo, R$ 3,00 o quilo. Ficamos por aqui então com mais uma edição do Destaque Rural Notícias, agradecendo a sua audiência, continue participando, continue vendo o Destaque Rural Notícias ao vivo, sempre de segunda a sexta às 18 horas. Se você não conseguir ver ao vivo, pode assistir também a versão live gravada que fica nas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. Se você quiser saber mais informações sobre o agronegócio, fique sempre ligado no site destaquerural.com.br. Uma boa noite e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.